Os processos de prorrogação de prazo, recursos contra exclusão. Processo 5 é de interesse do estudante Felipe Augusto Monteiro Ferreira, do curso de Administração Bacharelado, modalidade presencial. A conselheira é a professora Bruna Pinotti Garcia, que está aqui. Vou pedir por gentileza, Bruna, para que você possa fazer uso da tribuna. Já quero agradecer pelos seus préstimos trabalhos aí na redação do parecer deste processo e já deixo então a palavra para que você possa fazer uso e relatar esse processo, então. Obrigado. Boa tarde. Eu vou acompanhar pela tela aqui. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu vou acompanhar pela tela que eu não estou conseguindo conectar no meu celular. Então, chegou esse processo para análise, é um recurso contra exclusão e prorrogação de prazo do Felipe Augusto, matrícula 2012. Ele entrou na UFG no curso de Economia e mudou para o curso de Administração em 2015. Ele tem 58,1% de integralização e média global 4,5%, com 40 reprovações por média e falta. Ele fez 4 trancamentos e teve 5 prorrogações de prazo e ainda tem 17 componentes curriculares para serem cursados. O discente ele argumentou que seus atrasos se deveram a questões que envolvem saúde mental, crise de ansiedade física, obesidade e pré-diabetes. Junta documentos de 2024 e 2025 apenas sobre tratamento endocrinológico e psicológico e receituário médico. Não foram apresentados documentos anteriores. Ele argumenta que ele teve problemas durante todo o período do curso, mas só juntou documentos de 24 e 25. Ele pede que o recurso seja admitido e encaminhado, porque ele não recorreu no prazo, e por isso o recurso não foi mandado para a Câmara de Graduação do CPEC. Ele alegou que não interpôs o recurso no prazo porque ele estava realizando exames em razão da perda gestacional da companheira dele, que estava esperando o primeiro bebê. É o relatório, minha opinião. Sobre a admissibilidade do recurso fora de prazo. Os recursos que chegam direto aqui ao CPEC sobre exclusão e prorrogação de prazo são, de fato, recursos intempestivos e a gente aprecia esses recursos no mérito. Então, a intempestividade não tem sido óbice para a apreciação do recurso e, por isso, eu apreciei o recurso no mérito, na fundamentação do porquê ele deseja a prorrogação. Sobre o mérito, eu examinei a questão a partir dos critérios que a gente utiliza nas instâncias sobre excesso de prazo, né? Se o aluno ele tivesse ainda prazo para integralização, o recurso nem ao menos teria sido encaminhado, ele já teria sido absorvido na própria pró-reitoria. Então, ele de fato precisa de mais prazo para concluir. Ele já utilizou todos os períodos, todos os trancamentos e ainda tem 17 componentes curriculares. É uma matrícula de 2012, eu ressalto, tá? A gente tem considerado nesses pedidos os critérios prazo estimado para integralização, desempenho acadêmico e a comprovação dos fatores alheios da vida da pessoa, né? Então, a gente faz um raciocínio que é mais ou menos o seguinte, e isso em todas as instâncias. Essas questões de natureza pessoal, peculiares, devidamente comprovadas, pesam mais quanto mais prazo a pessoa precisa. E quando a pessoa precisa de menos prazo, a gente não vê, acha contraproducente reter o aluno. No caso, ele precisa de muito prazo, porque ele ficou 13 anos na universidade e integralizou só 58%. Em todos os cursos, em todos os semestres em que ele esteve matriculado, ele teve reprovações. Média global é abaixo da média de aprovação, 4,5, muito abaixo da média do curso, então o desempenho acadêmico dele é muito baixo. Não teve nenhum período que esse discente conseguiu cursar todos os componentes e obter aprovação em todos eles, ele sempre foi reprovado em alguns. Ele usufruiu de todas as oportunidades de trancamento, prorrogação de prazo, e ele não comprova se as circunstâncias de ordem pessoal que teriam afetado esses mais de 12 anos de permanência. Ele só traz algumas questões de 2024 e 2025, que é um tratamento, na verdade, para obesidade e medicações para tratamento de obesidade, né? Bom, eu não ignoro essas questões, né? Óbvio que obesidade, ansiedade trazem transtornos, mas as justificativas que ele apresentou não mostram que, de fato, isso foi um quadro que acompanhou ele durante mais de 12 anos de permanência na universidade, né?
Eu tenho afirmado com frequência, a maior parte dos meus pareceres são, na verdade, a favor das prorrogações, porque eu acho que a pessoa está aqui, então ela está demonstrando interesse de recorrer, de permanecer, e eu acho que a gente tem vagas ociosas, mas eu também acho muito contraproducente quando a gente defere uma prorrogação de prazo de uma pessoa que provavelmente vai precisar de anos e anos e anos de prorrogação e vai voltar para cá com vários recursos, e a gente acaba gastando mais recursos do que o esperado para a formação do discente. O discente ele teve mais de uma década e não conseguiu ter um bom desempenho. Então, na minha opinião, eu sou contra o deferimento desse recurso. Minha opinião foi pelo indeferimento do recurso de prorrogação de prazo e reinclusão do Felipe Augusto. Esse é meu parecer. Muito obrigado, professora Bruna. Então, em discussão, o parecer da conselheira Bruna Pinotti, que é pelo indeferimento da solicitação de prorrogação de prazo de trecho de Felipe Augusto Monteira Ferreira, do curso de Administração. Não havendo nenhuma inscrição, então colocarei o processo em apreciação. O parecer foi pelo indeferimento. Conselheiros são favoráveis a este parecer. Por gentileza, permaneçam como estão. Contrários, manifestem levantando as mãos. Abstenções? Então, aprovado com uma abstenção. Obrigado, professora Bruna. Sigamos processo 6 da pauta de interesse também, dentro do bloco de recursos contra a exclusão e prorrogação de prazo. Processo de texto de Igor Silva Rocha, do curso de Educação Física, licenciatura modalidade presencial. A conselheira é a professora Patrícia Amaral de Souza, da Faculdade de Nutrição, quem eu agradeço, professora Patrícia, pelo relato, e já passo a palavra, então, para que você possa apresentar aí as suas considerações. Eu acho que o microfone está desligado, só liguei para nós, gentileza. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar, então, o recurso do estudante Igor Silva Rocha, do curso de Educação Física, licenciatura. É uma matrícula de 2017, um recurso contra exclusão apresentado em 19 de fevereiro, em primeira instância. Então, o estudante alega que perdeu o acesso ao e-mail acadêmico, ICGA, visto que em 2024-2 não conseguiu realizar a matrícula em nenhuma matéria, alega ter tentado e não ter sido aceito e assume o erro de não ter trancado a matrícula. Segundo ele, está faltando somente a disciplina de TCC e ele gostaria de realizar nesse semestre, e a coordenação do curso está ciente. Então, foi dado um parecer pelo professor Israel em primeira instância com indeferimento da solicitação, embasado na data de apresentação do recurso, que foi em 19 de fevereiro de 2025. A lista de estudantes em situação de exclusão de cursos da UFG foi publicada em 1º de novembro de 2024 e o prazo de recurso para exclusão foi de 4 de novembro de 2024 a 13 de novembro de 2024. Então, o parecer considerou intempestiva a solicitação com base no artigo 115 do Estatuto da UFG, que estipula 10 dias para interposição do recurso. No dia 7 de março, o estudante entrou com requerimento em segunda instância, apresentando as mesmas justificativas. Então, o estudante não trouxe nenhuma novidade assim ao processo. Então, o meu parecer foi que o requerente reiterou em segunda instância os mesmos argumentos apresentados anteriormente, em 19 de fevereiro de 2025. Dessa forma, concordo com o parecer inicial que indeferiu a solicitação, uma vez que infringe os prazos estabelecidos pela universidade. Então, o estudante ele tem um percentual de integralização de 94,4%, média global de 5,7%. Pelo histórico, a gente vê que é um estudante que teve muitas reprovações por faltas. Realmente, só falta o TCC para ele concluir. Mas esse estudante, ele demorou aí 3 meses, para entrar com esse recurso contra a exclusão, além aí do prazo, da UFG, que coloca esses 10 dias para interposição de curso. Então, meu
parecer foi pelo indeferimento. Obrigado, professora Patrícia, pelo seu parecer. Então, o parecer de indeferimento está em discussão. Luciana e, na sequência, Karine. Professor Luciano Batalha e, na sequência, professora Karine. Professor Luciano, você não quer usar o microfone que está sendo transmitido? De repente, o próprio interessado está acompanhando a reunião. Obrigado, tá? Boa tarde. Apesar de ser intempestivo, aqui nessa instância, nós somos a última instância do aluno, né? E é importante a gente lembrar que um aluno que já tem 94%, né, de conclusão, né, das matérias concluídas, falta muito pouco. O que já foi investido nesse aluno e o que falta investir é muito pouco. E a gente já teve vários casos de intempestividade, é exatamente por isso que os recursos vêm parar aqui no CPEC, que o que não é resolvido lá na Câmara de Graduação é resolvido aqui no CPEC. E vale lembrar que um curso de graduação ele pode ser responsável pela mudança não só da realidade desse aluno, mas da família do aluno. Então, independente do prazo de ter passado 3 meses, já tendo 94% de conclusão, faltando só TCC, eu acho extremamente pertinente a permanência desse aluno. Então, o meu voto é contrário, é a favor da permanência do aluno. Obrigado, professora Luciana. Professora Karine e, na sequência, professor Humberto. Boa tarde. Eu queria só concordar com a Luciana. Quando a gente olha no processo, realmente é um processo que tem pouca fundamentação no sentido do estudante colocar alguma comprovação, algo que demonstre a dificuldade que ele teve. Mas o que ele traz como problema é o acesso ao e-mail, que a gente já sabe, já discutimos, né, em outros momentos, que o estudante, quando cai em exclusão, realmente ele perde o acesso ao sistema e isso dificulta com que ele entre com qualquer recurso ou faça qualquer outro procedimento institucional. Então, concordo com a professora Luciana que, diante de todo o investimento já feito, e o estudante, inclusive, relata que o coordenador do curso está ciente da situação dele e ciente de que ele precisa só cursar a TCC. Então, eu entro aqui em defesa do estudante pelo deferimento, né, do pedido dele. Obrigado, senhor Karine. O professor Humberto está inscrito, mas a relatora pediu a palavra, Humberto. Eu passo para a relatora e, na sequência, o senhor, tá? Pessoal, só falando um pouco sobre esse meu parecer, né, tem pouco tempo que eu sou conselheira aqui no CPEC, mas o meu parecer foi a favor do indeferimento em razão dessa falta mesmo de argumentos do estudante pelo esse tempo decorrido. Né? Me passou essa impressão do estudante ter ficado muito alheio à universidade, né? E não ter lutado, não ter argumentado sobre essa vontade de dar continuidade aí ao curso, né? Mas eu entendo, né, o posicionamento das colegas, o curso está bem avançado, mas só justificando, né, o motivo de manter esse indeferimento. Eu vejo, né, estou aqui tem pouco tempo, mas são 8 anos de universidade, e eu entendo que a UFG é bem rigorosa com seus prazos, com as suas normas, então foi em virtude disso. Ok, obrigado, professora. O professor Humberto, eu só vou fazer um esclarecimento, e o professor Patrícia colocou é muito importante. Nós temos orientações para análise de processos dessa natureza, foi o que a professora Karine e a professora Luciana falaram anteriormente. E o que o professor Patrícia está dizendo é um fato, assim, há mudança do colegiado, né? Então, troca-se os conselheiros, chegam conselheiros novos, e eu acho que é importante, vou falar com a professora Angelito, com o professor Gesiel, para que a gente possa, oportunamente, apresentar novamente esses critérios. A gente precisa fazer isso semestralmente, porque conselheiros novos chegam para saber, né, quais são as orientações, e para aqueles também que já ouviram, para a gente pacificar entre nós esse entendimento. Mas, assim, em linhas gerais, o estudante solicitou a prorrogação de prazo, recurso de exclusão e prorrogação de prazo. Ele solicitou de forma intempestiva, aí a Câmara de Graduação indefere, foi o parecer primeiro, né? Uma vez indeferindo, o estudante toma ciência
e ele tem 10 dias para recursar. Ele recursa no CPEC e aí o processo vem para ser analisado aqui. Solicitando dentro dos prazos, a gente vai analisar o mérito do processo, né? E aí, como bem lembrou a professora Luciana Zaccarense, que é a última instância dessa decisão. Se a gente indeferir, o estudante já está fora da universidade, não há mais o que fazer. Mas o CPEC ele pode reverter essa decisão da Câmara que não teve o mérito analisado neste caso. E qual que é o mérito? Aí o mérito vai dizer o seguinte, olha, tem os pontos que favorecem o estudante, tem os pontos que pesam contrário ao estudante. Então, no processo anexa lá o histórico escolar, o relator precisa olhar esse histórico escolar e ver ali as informações. Se ele precisar, obviamente, tem mais documentos no processo, o relator pode acionar a coordenação de curso, e se o relator sentir falta de mais documentos no processo, ele pode colocar o processo em diligência e solicitar ao interessado que apense mais documentos no processo, né, para ele tomar a decisão com tranquilidade de que a decisão que está se tomando é a mais justa possível. Mas, no caso dessa natureza, ao analisar o histórico, é importante considerar o OLE a taxa de integralização. Então, se o estudante tem mais de 80% de integralização, isso pesa favoravelmente o estudante. Ou seja, ele já é considerado um provável formando. O critério de provável formando é quem tem mais de 80% de integralização, que vai para o processo, né? Atingiu isso, ele já é provável formando. Então, é favorável. Agora, se ele tem integralização muito baixa, aí já pesa contrário, porque provavelmente vai precisar de muito tempo para fazer o curso. Não estou dizendo que é para negar, não. Estou dizendo que pesa contrariamente, né? Média global. Se a média global dele é acima do curso, isso demonstra que ele é um aluno dedicado. Se for abaixo do curso, é um aluno que talvez não se dedicou tanto. Então, pode pesar e pode, por um lado ou por outro, depender dessa nota obtida por ele, né? Também verificar se ele foi reprovado por média e falta, e nas disciplinas. Reprovado por média e falta é o aluno que tem dificuldade, mas que ele foi até o fim. Agora, se ele é reprovado por falta, né? Ou então, será, se ele abandonou a disciplina, desculpa, se ele foi aprovado por falta, por média, né? É aprovado por média, é o aluno que vai até o final. Agora, se for por média e falta, é porque ele deixou a disciplina para lá. Então, reprovado por média e falta pesa negativamente, reprovado por nota, por média, é algo que deve ser considerado como uma dificuldade que a gente precisa apoiar, né? Os documentos servem para referendar o que ele está dizendo, enfim, vale também outras informações que poderão ser pensadas no processo. Então, essa análise, tá, Patrícia, deve ser feita, que deve observar na análise do histórico do estudante. E aí eu vou propor para a Angélica e o Gesiel, oportunamente, então, a gente trazer de novo esses critérios para a gente socializar. Pode ser esse encaminhamento em relação a esse ponto? Perfeito. Professor Humberto, solicitou a palavra, depois do Humberto tem a professora Solange, depois o professor Newton. O Newton já se sentiu contemplado. Então, depois da do professor Humberto, aí a professora Solange. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos, o seu relato também, professora. Mas eu discordo dele, porque eu, quando faço uma análise do histórico escolar desse aluno, sim, é verdade, ele tem algumas reprovações por média e falta, não vou entrar no mérito porque isso aconteceu, mas eu, enquanto coordenador, também da engenharia ambiental e sanitária, eu vejo que ele não é um aluno que caracteriza que ele é uma pessoa que não se preocupa com a universidade. Ele tem um histórico de bastante aprovações, com médias até razoáveis. Então, assim, inclusive, essa semana, né, a gente recebendo um calor, e às vezes a gente tem alguns jovens também, que o menino não conseguia enxergar o local onde ele teria que fazer a aula, eu tive que ir lá, levar ele, explicar, né? Então, às vezes, o aluno, ele fica, às vezes, um pouco perdido. A gente acha que não, mas às vezes ele fica assim, tá? Então, eu peço para que vocês olhem o histórico desse aluno. Eu não acho que ele é um mau aluno e um aluno que não dê atenção ao curso. E, além de tudo, ele só está faltando o trabalho de conclusão de curso. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Humberto. Professor Solange. Bom, boa tarde. Minha ponderação vai por um outro caminho, sabe? Eu quero aproveitar essa oportunidade
desse processo e levantar outra questão que eu acho que foi colocada aqui pela relatora, que é a intempestividade. A gente considera e sabe que o CPEC tem autonomia para reconsiderar qualquer coisa, mas essas quaisquer coisas que têm aparecido em processos têm assustado algumas vezes. Eu mesma fui relatora de processo de uma intempestividade de 10 anos. 10 anos. Foi indeferida na Câmara de Graduação, veio para o CPEC, meu parecer foi pelo indeferimento, considerando 10 anos, considerando que o curso já tinha sofrido alterações, uma série de questões e próprio de falta de comprovação, porque em 10 anos não há comprovação que se possa fazer de que, né? Bom, foi pedido vista e o processo foi deferido. Eu estou com novamente um outro processo com 7 anos, se não me engano, se não me falha a memória. E esse processo me assustou, porque nesse processo de um intervalo de 7 anos, a ex-estudante, né, a pessoa que entrou com recurso, argumentou e utilizou o trecho do deferimento do caso de 10 anos. Então, dizendo que abriu precedente. Eu me assustei, pedi fiz uma consulta à Procuradoria e estamos aguardando, esse processo está em apenso. Por quê, gente? Eu sei que a gente tem essa autonomia aqui para, apesar dessa autonomia, eu acredito ser relativa, porque não pode ser do ponto de vista pessoal de cada membro daqui, mas de uma base que nos forneça critérios, né, para seguir em frente. Então, eu penso que o CPEC, por mais autonomia que tenha, é preciso que isso esteja claro. Qual é a intempestividade que a gente pode julgar? Sabe, isso que eu estou procurando na Procuradoria, estou buscando essa resposta, mas eu acho que a gente pode construir essa base aqui. Porque aí evita que a gente analise, por exemplo, o critério da justificativa, de quanto a pessoa foi convincente nessa justificativa. A gente já viu justificativa por gênero, a gente já viu justificativa pelo gosto, pelo apreço, pelo sonho de estudar na universidade. Mas eu penso que o CPEC precisa mais do que isso. Precisa estar fundamentado. E nós não temos essa fundamentação aqui. Eu sinto essa falta quando a gente vai estudar um processo e elaborar um parecer. É nesse ponto, não que não mereça, não que esse estudante, como ponderou o próprio coordenador e tudo, nesse caso específico. Então, diante de 3 meses, para mim, que já relatei processo com 10 anos e que fui vencida aqui, e agora estou com outro processo de 7 anos, eu peço a ponderação de vocês para a gente construir esse consenso. Intempestividade também esbarra em limite. Obrigada. Obrigado, professora Solange. Bom, só para dizer o seguinte, só 2 comentários, professora Solange. Primeiro o seguinte, aqui no CPEC a gente está analisando método de processo, né, a instância recursal. E aí, só para deixar o conceito tranquilo, cada caso é um caso. Então, o fato de nós pegarmos um processo e nele aprovar um deferimento, não quer dizer que a gente vai definir todos os processos da Comunidade 3, não, porque aqui a gente tem que criar um método de cada processo. Então, muita tranquilidade, uma decisão tomada pelo CPEC não há precedente, já que aqui nós estamos dando méritos, né? Cada caso é um caso. Segundo ponto, talvez seja uma solução interessante, está propondo, né, de que haja um posicionamento do CPEC em relação aos casos intempestivos. Pode ser um encaminhamento? Pode ser. Por exemplo, a UNB já tomou essa decisão. Eles estavam recebendo processos intempestivos, se reuniram
e resolveram aprovar uma resolução. Conversei com o professor Diego, na época, corretor de graduação, e a decisão que eles tomaram foi diferente do que a gente supostamente poderia tomar. E eles aprovaram a resolução dizendo que qualquer aluno da UNB que foi excluído e quiser retornar, e se tiver vaga no curso, e o coordenador de curso entender que tem a vaga e que pode receber o aluno, ele poderá retornar automaticamente, sem ter que passar pelo conselho. Aprovou a resolução, e eu falei, olha, que ideia fantástica, né? Imagina se nós tivéssemos tomado decisão dessa natureza, 3 processos aqui já não estariam na pauta. A coordenação de curso poderia resolver lá internamente por uma decisão do CEPEC. Lá foi a decisão do CEP deles lá, que é um nome diferente, né? A decisão deles foi essa. A gente pode tomar uma decisão na mesma direção? Podemos. Ou podemos tomar uma decisão no sentido diferente, né? Mas enquanto não tem essa resolução, a gente está analisando os méritos. E aí eu deixo tranquilo que esse caso que você citou, de 10 anos, 7 anos, é um caso diferente, né? Eu entendi a sua preocupação, você trouxe o exemplo para a gente ter essa preocupação na análise do processo. Este caso é uma intempestividade, pelo que eu estou entendendo, de 2 ou 3 meses, alguma coisa assim, né? Então, eu chamo novamente o grupo, então, assim, sem desconsiderar o que a Solange colocou, com muito respeito ao que colocou, mas eu chamo de volta a esse processo que está na pauta, para a gente analisar este processo, votarmos esse processo, e vamos propor para a reitoria, se há necessidade, mas se a gente pode encaminhar nesse sentido, de tomar uma decisão, uma resolução do CEPEC, para casos intempestivos, é um caso que a gente pode apreciar, tá? Podemos avaliar. Obrigado pela sugestão. Tem o Nilton, depois você está, Humberto, pode ser? Então, o professor Nilton, por enquanto, Escola de Música e Arte Cênica, né, Nilton? E na sequência, então, o professor Humberto solicitou a palavra novamente. Boa tarde, colegas. Não, eu só queria, talvez eu acredito que já tenha sido dado um encaminhamento, mas eu acho que é sempre bom a gente reiterar 2 aspectos. Um, que a professora falou, que apontou. Às vezes, já houve casos em que que o parecer tinha que ser desfavorável porque não estava bem instruído, é assim que funciona o direito. Isso significa que, no aperfeiçoamento da análise, respaldado pelo conjunto, há uma outra decisão. E a gente também, desculpa, eu só queria colocar uma coisa assim, a gente não há contra, né, a favor, a gente coloca no posicionamento, no parecer, uma posição que não é individual, é a da análise, né, da situação que está colocada, dos elementos que embasam a nossa orientação, e, sendo essa posição favorável ou contrária, quem decide não somos nós individualmente, é o conjunto. É isso que faz com que a responsabilidade seja conjunta, e acho que o professor Israel apontou, talvez seja o caso, como aconteceu com relação ao ingresso do pedido de pedido de exclusão, que agora também já tem um outro trâmite que evita, né, esse problema da tempestividade. Então, acredito que a gente pode ficar tranquilo que a gente assume todos juntos essa responsabilidade. Obrigado, professor Nilton. Professor Humberto. Novamente, só para completar um pouco o que eu falei anteriormente, né, o que eu tentei dizer é que às vezes o discente ele acaba fazendo algumas confusões. Então, recentemente a gente teve uma aluna que ela sofreu o processo de exclusão, ela viu o edital, mas ela sentiu muita dificuldade de montar o processo. Então, a gente pode pensar de diversas formas, né? Mas eu acho que a gente tem que também fazer um pouco de meia-culpa, de saber, por exemplo, se os tutoriais que estão lá estão direcionando esse aluno de forma correta. Porque tem aluno que tem dificuldade de pedir ajuda, e principalmente eu senti, ela ia perder o prazo, inclusive, para recursar aqui no CEPEC. A gente ligou, falou, olha, não, é assim, 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 porque ela sentiu dificuldade. Então, assim, não estou dizendo que o trabalho é ruim, não é isso, mas a gente também tem que sempre buscar melhorar e levar em consideração, às vezes, o relato também dessa aluna, da dificuldade que ela teve. Tá bom? Para a gente melhorar cada vez mais. Não é uma crítica, tá, ao que está, mas assim, eu acho que a gente tem que levar em consideração os argumentos também, tá? Obrigado, gente.
Obrigado, senhor Alberto. Pessoal, eu fiquei curioso, vamos passar para a Cristina, eu fiquei curioso para saber que na Câmara foi intempestivo, né? Eu queria saber se no CEPEC foi. Aí eu olhei, professora, esse processo não é intempestivo. Ele foi negado pela Câmara no dia 28 de fevereiro e ele protocolou recurso do CEPEC no dia 7 de março. Então ele tomou ciência da exclusão dia 20, da negativa na Câmara 28, protocolou dia 7, então ele está tempestivo. Então, nesse sentido, verdade, o processo foi indeferido pela Câmara de Doação por intempestividade no dia 28 de fevereiro, o estudante foi notificado via e-mail no dia 6 de março e entrou com recurso do CEPEC no dia 7 de março. Naquela instância. Então, esse processo ele é tempestivo. Portanto, o mérito dele deve ser analisado. No CEPEC ele não foi intempestivo, não. Aí o seu parecer foi acompanhando da Câmara de Graduação, né? Então, sim, mas eu entendo perfeitamente, como você é uma conselheira nova, está sendo inclusive aprendizado, mas eu gostaria de agradecer muito. Mas então, o parecer de indeferimento por intempestividade, ele não procede porque o estudante recursou dentro do prazo. Tá certo? E aí, então, a gente volta a analisar o mérito de um estudante que está com 94% de integralização, faltando apenas o TCC e os argumentos todos apresentados. Portanto, o CEPEC pode ter a tranquilidade de votar esse processo, votar o mérito desse processo, porque ele está dentro dos trâmites legais. Professora Cristina, você pode pedir a palavra? Não, ele pode ser analisado o mérito, porque ele não foi intempestivo, não. Tá certo? Perfeito? Gente, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Como esse caso é um processo que teve muita discussão, e pode ser que não sei como vai ficar a votação, né? Eu conservo como o CEPEC é soberano, então eu vou pedir para que cada um possa levantar a mão, se favorável, contrário, para a gente eventualmente contar, tá? Pois não, Cristina? Você quer pedir vistas? Tá ótimo, então. Então, retire o processo da votação, professora. Então, ele volta, mas aí, professora Cristina, então, aí você analisa o mérito, porque ele não está intempestivo, tá? Ele não está intempestivo. Então, volta, vai para a professora Cristina para apresentar as vistas, né, na próxima reunião, tá bom? Senhor Patrício, muito obrigado, tá? Sigamos, então, o processo seguinte, é o processo 7, de interesse de Deiviane Araújo Corvinel, do curso de Engenharia Civil. O relator é o professor Sérgio Willis de Oliveira Rodrigues, da FCT. O suplente dele está presente? O professor Sérgio? Professor Felipe, o senhor poderia fazer a leitura do parecer para nós? Porque o parecer está no processo, o professor Sérgio não veio, mas ele relatou o processo. Então, trata-se da solicitação para recurso contra a exclusão pelo estudante Deiviane Araújo Cruvinel, do curso de Engenharia Civil, bacharelado, modalidade presencial, número de matrícula em tela, campus Goiânia, recibo eletrônico de protocolo, número em tela, de 26 de fevereiro de 2025. O pedido foi realizado fora do prazo estabelecido no edital Prograde, UFG número 3 de 2025, sendo que o prazo para a solicitação do recurso contra a exclusão iniciou-se no dia 11 de fevereiro de 2025 e encerrou-se em 20 de fevereiro deste mesmo ano. Justificativa. Na solicitação, em tela o número, o discente em seu recurso contra a exclusão a dificuldade de frequentar as atividades do curso devido a não conseguir realizar o deslocamento de sua cidade de moradia, Morrinhos, ao local do curso, Goiânia. No processo, o documento, número em tela, a discente descreve que as dificuldades do deslocamento são principalmente de ordem financeira. Também é importante ressaltar que no relato da discente há a indicação de que ela é mãe, e este fato complica a sua situação. Como a solicitação foi fora do prazo, conforme indicado pelo parecer em tela, número, o processo foi indeferido e a estudante solicitou o recurso da decisão. Análise. No histórico acadêmico apresentado, a discente ingressou em 2020, não apresenta trancamentos e uma prorrogação de prazo.
concluiu 1.702 horas, integralizando 38,1% do curso, com a média global de 3,2%. O discente tem que integralizar um total de 39 disciplinas obrigatórias. Também apresenta integralização a cumprir de horas complementares. É importante indicar que os semestres nos quais a discente reprovou em todos os componentes matriculados foram os de 2024-1 e 2024-2. Ressaltando-se que o semestre de 2024-1 foi afetado por paralisações resultantes da greve dos docentes e dos técnicos administrativos de educação, tais. Parecer com justificativa da decisão. Parecer favorável ao recurso apresentado pela discente para a prorrogação do prazo para a conclusão do curso de graduação em Engenharia Civil. Pelo entendimento que as dificuldades apresentadas pela discente no processo são factíveis. As dificuldades apontadas indicam prejuízo para o discente de conciliar as atividades estudantis com as dificuldades de deslocamento e financeiras. Também é importante considerar que o período de greve de 2024 foi um fator que trouxe prejuízo ao discente e a toda a comunidade estudantil. Também é importante indicar que a discente é mãe e que o comprometimento com a criação dos filhos deve ter o apoio solidário de toda a comunidade acadêmica da universidade. Parecer pelo deferimento do recurso da discente, salvo o melhor juízo deste Conselho. Muito obrigado, professor Felipe. Agradeço também ao professor Sérgio pela elaboração do parecer. Então, em discussão, o parecer, o recurso contra exclusão e prorrogação de prazo, o parecer foi pelo deferimento. Professor Ivonildes. Olá, boa tarde a todos. Não sei nem se é possível, porque o parecerista não está aqui, né? Queria saber se a discente ela inseriu os justificativos no processo. Tem a justificativa de próprio punho, pode ser, por favor. E tem uma declaração de recurso também de próprio punho. E tem esse documento aí que é um extrato de um olerite. Contra-cheque. São os documentos do processo. É porque nós acabamos de indeferir um processo de um discente com 58% de integralização. Ela tem 38%. Eu não sei se, já que estamos falando de consonância, né, nas análises, eu não sei se deferir esse processo vai dar essa mesma consonância. Bom, a Bruna Pinotti pediu a palavra também, mas eu só gostaria de revisar o seguinte, só reiterar, né? Cada caso é um caso, cada estudante tem a sua taxa de integralização, tem a sua justificativa, e a gente tem que analisar aquele processo sem preocupação com outros processos. Por exemplo, esse caso aqui, Bonito, ela cita que ela foi afetada pela greve, ela cita que ela é uma estudante mãe, que ela enfrentou uma dificuldade que o outro estudante não enfrentou. Isso pode ser um componente que tenha favorecido ela no processo e possa ter favorecido o outro em outro processo. Então, assim, só para ficar tranquila, né, que a gente precisa ver quais são a situação deste estudante, quais são os argumentos que esse estudante apresenta para saber se esse caso é possível de deferimento ou não, mas é difícil a gente atrelar a decisão de um processo a outro, porque os argumentos são diferentes, a situação com o aluno se encontra é diferente, enfim, os documentos apessados ao processo também são diferentes, né? Mas, Bruna, você quer fazer outra palavra? Pode aqui, ó. Tá. Eu queria pontuar uma coisa que, para mim, é o traço distintivo do caso do parecer que eu dei. O único motivo pelo qual essa aluna foi excluída é porque ela não trancou. Ela tem, até 2028.1 como prazo para conclusão do curso. O que significa que se ela tivesse trancado o curso e ela tinha 4 trancamentos para usufruir,
ela teria conseguido se manter no curso. Então, para mim é diferente, ela tem 30%, mas ela é ingressante de 2020, ou seja, já entra no contexto pandêmico. Mãe, mora em outra cidade, acho a média dela baixa, e acredito que pela questão financeira, né, talvez a providência seria entrar em contato, ver com a PRAE, questão de assistência estudantil, se ela está recebendo de fato assistência para ela se deslocar, porque se de fato ela não está conseguindo vir para a universidade, principalmente por questão financeira, né, não adianta nada a gente simplesmente deferir o recurso dessa discente. Agora, para mim, como ela ainda teria prazo, se ela tivesse interposto o recurso dela no prazo legal, o recurso dela nem teria chegado nas instâncias de debate, ela já teria sido reinserida. Então, por isso, eu sou favorável ao parecer do professor. Obrigado, Bruna. Tem o professor Humberto, depois o professor Solange. Mas só para dizer o seguinte, esse ponto que a Bruna trouxe, nós, na revisão do RGCG, nós estamos querendo resolver isso de forma estrutural. Na universidade funciona assim, o aluno entra, a gente faz maior empenho, passa as profissões, faz acolhida, coloca o aluno da universidade. Aí todo semestre a universidade pergunta se o aluno quer continuar aqui. Se ele se esquecer de dizer que sim, a gente põe ele para fora. Parece um meio contrassenso que nós estamos fazendo, né? Então nós queremos, na proposta do RGCG, inverter essa lógica. Ou seja, nós vamos colocar o aluno dentro da universidade, ele fez matrícula, é porque ele quer. Agora, cada semestre, ele não tem que ficar dizendo que ele quer permanecer aqui. Ele vai ter que dizer que ele quer sair. Se ele disser que quer sair, a gente tira. Se não, ele está na universidade até o final do curso dele. E nós vamos resolver isso de que forma? Instalando a pré-matrícula. O aluno está matriculado, o sistema vai pré-matriculá-lo nas disciplinas do fluxo seguinte. E aí, se ele não quiser ficar, ele então entra lá no sistema e cancela a disciplina, então. Porque aí a gente inverte a lógica da coisa, né? Entende que o aluno está aqui dentro, então vamos zelar para ele permanecer aqui. E se essa pré-matrícula tivesse sido aprovada no RGCG, tivesse sido implementada, aí provavelmente esse processo nem viria para cá, porque o estudante continuaria permanecendo no curso. Mas, como isso não foi apreciado pelo CPEC, não foi aprovado, não foi implementado no sistema, é o que temos por agora, é isso. Então, o caso do estudante que está na exclusão porque esqueceu de renovar o vínculo, ou não sei, né? Não sei por qual motivo não renovou o vínculo, mas que ela teria até 2028, como a Bruna mesmo já disse. Então, Humberto, Solange e depois Raviel. Ah, tá, só uma pergunta? É o seguinte, me parece que não é como não renovação. Ele foi excluído. Essa estudante foi excluída porque ela foi aprovada por medical há 2 meses seguidos. Ela disse o seguinte, que o motivo da exclusão não foi por não renovação de vínculo, porque ela foi reprovada por média e falta na mesma disciplina por 2 semestres seguidos, né? Perfeito. Ah, tá. Então, obrigado, Solange, pelo esclarecimento. Humberto e depois Raviel. Não, você está falando Plato. Eu ia falar Raviel Eurico Bastos, seu nome completo. Tá bom, falei. Professor Humberto Gudieri. Boa tarde a todos e a todas novamente. Esse é o caso da aluna que ela veio conversar pessoalmente e nos procurou. Então, ela é mãe, ela foi lá, disse que teve uma série de dificuldades, né, de tentar voltar ao curso, porque ela mora em Morrinhos, e aí ela tentava agendar a vinda dela para Goiânia, e afinal de contas as coisas não aconteciam como ela desejava. Com relação ao trancamento e a reprovação por falta, ela relatou, e eu acredito no relato da nossa aluna, ela tem o desejo de terminar o curso, então foi o relato dela. Ela disse: professor, eu me matriculava e eu sempre tinha a esperança de fazer o curso, e chegava em determinado momento, as coisas desandavam e eu acabava vivendo nessa situação e não pedia trancamento. E algumas vezes isso acabou tendo como resultado reprovação por média e falta. Então, assim, eu entendo, às vezes, os nossos receios, mas às vezes montar um processo, esse processo, por parte de um aluno,
e a gente esperar algo com primor literário que passe todas as emoções do que ocorre na aprovação de vinho, porque ela foi aprovada por média e falta uma mesma disciplina por 2 semestres seguidos, né? Perfeito. Foi isso que eu entendi lá. Ah, tá. Então, obrigado, Solange, pelo esclarecimento. Humberto e depois Raviel. Não, estou dando prazo. Eu ia falar Raviel Eurico Bastos, o nome completo. Tá bom. Fala. Professor Humberto Guggenheim. Boa tarde a todos e a todas novamente. Esse é o caso da aluna que ela veio conversar pessoalmente e nos procurou. Então, ela é mãe, ela foi lá, disse que teve uma série de dificuldades, né, de tentar voltar ao curso, porque ela mora em Morrinhos, e aí ela tentava agendar a vinda dela para Goiânia, e afinal de contas as coisas não aconteciam como ela desejava. Com relação ao trancamento e a reprovação por falta, ela relatou, e eu acredito no relato da nossa aluna, ela tem o desejo de terminar o curso, então foi o relato dela. Ela disse: professor, eu me matriculava e eu sempre tinha a esperança de fazer o curso, e chegava a um determinado momento, as coisas desandavam e eu acabava me vendo nessa situação e não pedia trancamento. E algumas vezes isso acabou tendo como resultado a reprovação por média de falta. Então, assim, eu entendo, às vezes, os nossos receios, mas às vezes montar um processo, esse processo, por parte de um aluno, e a gente esperar algo com primor literário que passe todas as emoções do que ocorre na vida do dia a dia dela, eu acho que também a gente, não estou dizendo que ela não conseguiria produzir um texto nesse sentido, mas a gente tem que, às vezes, perceber que a circunstância não permite, às vezes, que a pessoa passe tudo aquilo que a vida está mostrando, né, num documento apenas. Mas eu conversei pessoalmente com ela. Inclusive, a minha fala com relação à dificuldade de tentar recursar de novo, da gente atrás falar, é assim, porque ela realmente ficou perdida na hora. Como é que eu vou entrar com esse processo? Eu respondo diretamente no processo, abro um outro processo, sei. Então, é que eu falo, a gente tem que coletar essas informações do dia a dia, porque para a gente está tudo resolvido, mas não para a pessoa. E a gente tem que melhorar esse processo, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, professor Humberto. A palavra continua aberta. Não havendo mais nenhum inscrito, colocarei o processo em votação. Como também foi um processo que teve uma discussão, vou perguntar quem são os favoráveis, levanta a mão, tá? Para a gente ter, se caso for preciso, computar os votos, tá? Então, o parecer foi pelo deferimento. Os conselheiros favoráveis ao parecer, por gentileza, levante das mãos. Favorável ao parecer. Os contrários ao parecer. Abstenções. Então, com 3 abstenções, está aprovado o parecer. Agradeço a todos aí pelo importante momento de discussão. Vamos para o ponto pós-graduação, é o ponto 8 da pauta. É um processo de interesse do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. É a proposta do novo regulamento específico do programa de pós-graduação em Biologia da relação parasito-hospedeiro. O conselheiro é a professora Heloísa Helena de Carvalho Melo, da EVZ. Infelizmente, a professora não pôde vir, mas ela já justificou. Vou passar a palavra, então, ao nosso pró-reitor de pós-graduação, para que ele possa fazer a leitura do processo, do parecer. Obrigado, professor Felipe. A palavra está contigo. Prezados conselheiros, o presente processo se refere à aprovação do novo regulamento do Programa de Pós-Graduação em Biologia da relação parasito-hospedeiro. O processo está instruído com a minuta do regulamento do programa já corrigida, certidão da ata da CPG do programa e do Conselho Diretor do PTESP, certidão de ata de aprovação do parecer da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CPEC, favorável à proposta de novo regulamento específico do programa e de pós-graduação em Biologia da relação parasito-hospedeiro. Após a análise dos pontos de correção sugeridos no parecer aprovado na CPPG-CPEC e do parecer DOC-CEI número em tela,
Verificou-se que foram realizadas as correções apontadas pelo parecerista. Portanto, sou de parecer favorável à aprovação do regulamento, salvo o melhor juízo deste Conselho. É isso, professor. Ok, obrigado. Então, em discussão, o parecer da conselheira que foi favorável à proposta do novo regulamento, né, de específico programa de pós-graduação em Biologia da relação prazer-hospedeiro. Em discussão? Não havendo nenhuma manifestação, então coloco em votação. Os conselheiros são favoráveis ao parecer que é pelo deferimento ou permaneçam como estão. Contrários, manifestem levantando as mãos. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Vamos então para o ponto 9, pessoal, é de texto da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Foi solicitado que fosse retirado da pauta a pedido do conselheiro, então esse processo ele entrará na pauta, né, professor Elton, na próxima reunião. Mas de qualquer forma, muito obrigado, professor Elton. Sigamos então o processo número 10 da pauta. É um processo de texto da Faculdade de Ciências Sociais, é a proposta de novo regulamento específico do programa de pós-graduação em Antropologia Social. A professora Cristina Batista de Araújo Sepai é relatora. Agradeço desde já a professora Cristina aí pelo tempo dedicado à elaboração do parecer. Já passo a palavra então para que você possa apresentar o seu relato. Eu não trouxe o meu computador, vou tentar acompanhar ali, pessoal, mas eu vou só contextualizar. Você quer pegar o microfone aqui? Na tela? Acho que aqui está... Você quer na tela ali? Na tela aqui. Ótimo. Bom, esse processo, ele é o regulamento específico do programa de pós-graduação em Antropologia Social. Ele foi apreciado pela Câmara de Pesquisa do CPEC, que teve seu parecer aprovado em 17 de outubro de 2024, e nesse parecer, a parecerista fez algumas indicações de alterações. Na sequência, esse processo, esse regulamento volta para a unidade e chega a nós aqui no CPEC com as alterações solicitadas. Eu vou partir para a análise. Algumas questões são muito específicas de texto, então eu acho que aí cabe ao pessoal da unidade fazer esse olhar atencioso aí para os itens apontados, mas há algumas questões que são mais estruturais. Eu destaco aqui a primeira, que é o parágrafo único do artigo 1º, em que trata da caracterização do programa. Na versão... Tem alguém, algum interessado desse regulamento? Tá, não. É que a primeira versão, a que foi protocolada no início, ela trazia a área de concentração e trazia a área de avaliação da CAPES, entre parênteses no texto. E aí a parecerista indicou que fosse retirado isso, fosse retirado o parênteses. Mas quando eles fizeram a alteração no documento segundo, na segunda versão, a área de concentração foi excluída. Então precisa, nesse caso ali, não tá, no modelo que está hoje nessa versão final, a área de concentração não aparece. Então ali o primeiro item é incluir, né? Precisa incluir precisa constar no texto essas informações, sem o parênteses, se considerar a primeira versão, mas considerando a segunda, incluir a área de concentração lá, que seria entre vírgulas no primeiro período. E a área de avaliação também da CAPES, que está nesse documento, não consta antropologia/arqueologia, que é a área da CAPES, tá? Com relação... E aí tem tabulação no item 2, é uma coisa... Terceiro item, que foi sobre as formas de acompanhamento lá do trabalho do orientador. Foi solicitado que incluísse um inciso, e no texto ele aparece como um parágrafo, e o parágrafo ele remete ao caput, então a indicação é que volte para inciso e não parágrafo. No artigo 50, o inciso 5º, o período indicado para o exame de qualificação, o número que está escrito por extenso é diferente do número que está entre parênteses, então também precisa ser revisto. E, no mais, é isso, o restante são coisas de revisão textual. Diante disso, eu reitero a conformidade do regulamento, em consonância com as normas da PRPG, cabendo a revisão dos pontos supracitados, salvo o melhor juízo deste Conselho. Muito obrigado, professora Cristina. Então, em discussão, o parecer que é favorável com esses
essas orientações, esses ajustes precisam ser feitos. Então, é o que está em discussão. Bom, não havendo nenhuma inscrição de fala, então coloco em apreciação o parecer. O parecer é de deferimento, né, e repito, com algumas recomendações que precisam ser atendidas pelo programa. Os conselheiros são favoráveis ao parecer, por gentileza, permaneçam como estão. Contrários, manifestem levantando as mãos. Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. Eu pergunto, Helena, se a PRPI tem informe, Luana, PROEC tem informe? Tá, então, PRPI não, Luana, Helena. Tá, eu vou passar a palavra à nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, a professora Luana, para que ela possa, então, fazer os informes da PROEC. PRPG tem informe? Tá. Então, professora Luana, você tem prioridade, mais do que nunca. Por lei. Boa tarde, gente, a todos e todas. Nós temos 2 informes, né? O primeiro deles é que o nosso Compex já foi startado. Não sei se todo mundo já viu, mas a gente já publicou agora. O tema desse ano é um desafio para a Universidade Federal de Goiás, que é cultura oceânica. E a gente está casando esse tema do MCTI com a lógica nossa, mas é importante compartilhar com os conselheiros do CPEC, a gente está perpassando o Cerrado ao Berço das Águas, né, e as águas desaguam, então a gente está fazendo esse movimento. O edital já está publicado, estou chamando a atenção, porque a cada ano o nosso Compex está cada vez maior e a gente espera também um número muito grande de trabalhos, então a gente convida vocês. E com mais ênfase ainda, já publicamos agora em abril, porque nós gostaríamos de não ferir o calendário acadêmico da universidade. Então, o prazo para envio de trabalhos termina em junho, junto com o nosso calendário acadêmico. E eu vou reiterar aqui que a gente está evitando fazer prorrogações, porque quando a gente prorroga, a gente entra nas férias e entra no nó. Então, esse é o primeiro aviso, o edital já está publicado, nós vamos ter mais de 2 meses para envios de trabalho e a gente está esperando um congresso muito bacana. Esse ano ele vai ser na primeira semana de novembro, né, como está no calendário acadêmico, iniciando no dia 4 terminando no dia 7 de novembro. Esse é o primeiro informe. E o segundo, que esta semana também, a gente vai falar um pouquinho mais, está no Boa Semana de segunda-feira, né, sobre que nós lançamos o primeiro edital piloto para apresentações artísticas nos campos da Universidade Federal de Goiás. Então, a gente vai ter possibilidade de assistir a apresentações dos nossos discentes, servidores, professores, em lugares diferentes para ocupar a nossa universidade. A exemplo do Pátio das Humanidades, vai acontecer no campus Goiás, no campus Aparecida. Então, esse edital também está publicado, ele tem uma contrapartida financeira para os nossos artistas, para a gente incentivar, primeiro, a ocupação dos nossos campos, em lugares diferentes, no Campus 1, por exemplo, lá no centro de aulas dele, para a gente não ficar só no centro cultural e no centro de eventos. Então, eu gostaria de incentivar, porque às vezes a gente acha que o mundo da arte e cultura está só nas nossas unidades fins, mas a gente tem inúmeras pessoas que são artistas em outros locais. Inclusive, fiquei sabendo que até no gabinete temos um guitarrista aqui publicamente, mas eu estou chamando atenção para isso, porque eu acho que é incentivar aqui na nossa universidade a ocupação diferente dos espaços. Então, acho que são os 2 informes. Essa semana também, por fim, a semana que virá, a gente vai fazer uma ação do FG em todo lugar, um programa institucional. Já tem números conosco, projetos de extensão, mas dentro do CEASA, lá no Banco de Alimentos da UVG. Então, está todo mundo convidado na quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, para a gente mobilizar aquele público ali. E o FG em todo lugar são todas as áreas do conhecimento, com possibilidade de todos os projetos de extensão da universidade. Acho que são esses 3, assim, macro dessa semana para a próxima semana. Boa tarde, gente. Obrigada. Muito obrigado, Luana. Então, reforçamos aí, né, a relação com o PEX. Parabéns pela liderança, Luana, tá? E esse projeto, toda a equipe. Vamos fazer, sem dúvida, uma edição ainda mais brilhante do que foi a do ano anterior. E sobre o show de talentos aí, Luana,
Eu sei tocar berrante, se tiver uma oportunidade também, eu queria tocar um berrante. Pode ser, parece que é fácil, mas não é, tá, gente? Eu tenho um grande talento também. Vou me inscrever. Passar então aqui para o reitor de pós-graduação, Felipe, para que ele possa dar um informe da PRPG. Não, eu só queria cumprimentar e agradecer os coordenadores dos programas de pós-graduação, né? Tiveram aí um período bem complicado, bem laboroso, eu acho que essa é a palavra correta, e se encerrou de fato na segunda-feira, dia 31, com a homologação dos relatórios sucupiras do último quadriênio, né, de todas as atividades conduzidas na nossa pós-graduação stricto sensu, entre os anos de 21 a 24, né, tudo isso foi... Eu ia chegar lá. Esse era o aviso, né? Mas eu estava contextualizando, agradecendo vocês por essa dedicação, por esse envolvimento, né? E deixar aqui o recado, né? Para não esquecerem de preencher os destaques na plataforma Sucupira, que vai até dia 30 de abril, tá bom? Então, basta entrar lá e indicar os destaques, né? Hoje se encerra o edital de bolsas de excelência da FAPEC. Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a FAPEC instituiu uma modalidade de bolsa de doutorado no valor de R$7 mil, né, para os doutorandos, né, um valor aí que supera de qualquer agência nacional para a modalidade, né, qualquer FAP, qualquer agência federal, e hoje se encerra o período para as inscrições. Também pedir para vocês, os coordenadores e quem conhecer, bolsista CAPES, existe uma orientação para eles poderem ir no banco tanto de mestrado quanto doutorado, e nos seus bancos respectivos, cujas contas para recebimento das bolsas estão cadastradas, e verificar a possibilidade de recebimento de PIX, que as bolsas serão pagas, estão sendo já, né, mas não terminou a implementação ainda, do pagamento via PIX. Mas é isso aí. Obrigado, viu, professor? Obrigado, Felipe. Para fechar, é o seguinte, o informe da Progrades tem acompanhado aí também pelas redes sociais também. Eu acho que é importante nós dizermos aqui no CEPEC, nós tivemos o curso de Pedagogia, que foi avaliado em loco, recebeu o conceito 4, e a gente entende, a avaliação de curso de graduação é de 1 a 5. Então, o conceito 4 é o conceito ótimo, é o padrão de universidade federal no Brasil. Mas, mesmo assim, nós vamos recorrer, porque nós entendemos que os avaliadores, alguns pontos não foram avaliação justa e nós vamos recorrer. Também dizer que na semana passada nós tivemos o resultado do recurso que nós protocolamos em relação ao curso de Física Médica, que foi avaliado com conceito 4, e agora a nota foi devidamente corrigida para conceito 5, que é o conceito máximo de excelência, né? Também tivemos o resultado do curso de Filosofia, que também foi avaliado agora com conceito 5, conceito máximo. O curso de Educação Física também saiu o resultado da semana passada, foi avaliado com conceito máximo também, conceito 5. E o último agora, nessa semana, saiu o resultado do curso do Bacharelado em História, também avaliado com conceito 5, conceito máximo também. Então, com essas boas notícias, eu gostaria de terminar o CEPEC com a salva de palmas para essas unidades acadêmicas, e aí a gente encerra a reunião do CEPEC. Então segura as palmas aí, porque o Felipe já bate palma junto, A coisa boa, né? Mas então, nós temos mais 2 cursos recomendados pela CAPES, né? Que virão ser criados aqui, os regulamentos específicos serão apreciados em breve aqui, mas que foram fruto do entendimento da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, a Câmara Setorial do CEPEC, que recomendou o envio e foi aprovado, né? Um mestrado e, consequentemente, um programa novo de pós-graduação acadêmico em Engenharia de Transportes, lá da FCT, e o doutorado em Ciências Contábeis da FACE, 2 cursos novos. Encerramos os 2 últimos editais aí de APCNs da CAP com 10 APCNs aprovados, 10 cursos novos criados, 5 programas novos, ou seja, 5 mestrados novos e 5 doutorados novos já vinculados a programas pré-existentes. Obrigado, pessoal. Agora sim. Pessoal, 3h25, com essas notícias, encerramos o CEPEC. Uma excelente tarde a todos e todas, e a gente se encontra então na nossa próxima reunião ordinária. Muito obrigado, pessoal.